Olá, caríssimos irmãos e irmãs, muito bem-vindos ao canal da Paróquia Nossa Senhora das Graças. Nós estamos continuando as nossas catequeses seminais sobre a Palavra de Deus e hoje nós vamos prosseguir o nosso conteúdo com o início da história da salvação. E sempre que nós nos aproximamos da Palavra de Deus, seja para o estudo, para a oração pessoal, nós precisamos nos aproximar em espírito de oração. Por isso nós vamos começar a nossa catequese rezando. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu escolhi aqui uma oração do Papa São Paulo VI ao Espírito Santo e com ela nós vamos iniciar a nossa catequese de hoje. Ó Espírito Santo, dai-me um coração grande, aberto à vossa silenciosa e forte palavra inspiradora, fechado a todas as ambições mesquinhas, alheio a qualquer desprezível competição humana, compenetrado do sentido da Santa Igreja. Um coração grande, desejoso de se tornar semelhante ao coração do Senhor Jesus. Um coração grande e forte, para amar a todos, para servir a todos, para sofrer por todos. Um coração grande e forte, para superar todas as provações, pelo tédio, todo o cansaço, toda desilusão, toda ofensa. Um coração grande e forte, constante até o sacrifício, quando for necessário. Um coração cuja felicidade é palpitar com o coração de Cristo e cumprir humilde, fiel e virilmente a vontade do Pai. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos e conduzi-nos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos iniciar a nossa trajetória, a nossa caminhada pela história da salvação. Nós vamos dividir esse conteúdo em 3 aulas, esta e as 2 próximas, porque é um conteúdo muito vasto, muito denso, que seria impossível e impraticável fazê-lo numa aula só. Para isso, eu vou seguir a cronologia que fica no final da Bíblia de Jerusalém. Você pode escolher uma Bíblia para estudo, uma Bíblia para leitura pessoal, a Bíblia da CNBB ou as outras edições. Eu gosto muito de usar a Bíblia Ave Maria, a Bíblia de Jerusalém, porque ela, além da linguagem, ser uma linguagem fácil, acessível de compreensão, os apêndices do final são muito ricos. Os mapas que ela traz também são muito ricos, as notas de rodapé, as introduções dos livros sagrados são muito bem feitos, porque foi uma grande equipe de biblistas da École Biblique de Jerusalém que fez a tradução de todos os livros da Bíblia de Jerusalém, por isso ela é chamada Bíblia de Jerusalém. Então eu vou seguir, para todos os efeitos, a cronologia do final da Bíblia de Jerusalém para esse nosso percurso na história de Israel. Como nós vamos contar e recontar uma história que remonta a pelo menos 1850 anos antes de Cristo, que perpassa de Abraão, passando por Moisés, os patriarcas, os profetas e os reis, nós vamos sempre nos aproximar dessa história com cuidado e falarmos e usarmos sempre uma linguagem aproximativa. Tudo aquilo que nós falamos da história de Israel, devemos lembrar que Israel se trata de um povo diferente. Não um povo estranho, mas um povo peculiar. Um povo que possui sua própria evolução dentro da antiguidade. Por qual motivo Israel é diferente? Porque é um povo a quem Deus interpela e a quem Deus fala. Os sinais de Deus, digamos assim, os signos dessa comunicação de Deus formaram Israel e foram posteriormente colocados por escrito. A Sagrada Escritura que nós temos, ela é uma evolução, digamos assim, da revelação de Deus a Israel. Estes signos, estes sinais, são acontecimentos, são eventos, que depois se tornaram palavras. São gestos, é uma calamidade, é a presença do Senhor no profeta, é Deus que fala por meio dos eventos e dos acontecimentos. E esse povo, interpelado pela fé, consegue ler nos eventos, nas ações de Deus, nos acontecimentos, nas palavras dos profetas e nos acontecimentos da sua própria história, a presença de Deus que lhes fala.
O povo de Israel é um povo condicionado por seu tempo, pelo lugar onde ele vive, pela sua própria história, pela história dos povos que o cerca. Ao redor de Israel, o Egito é um povo importantíssimo no sul. Vamos pensar aqui no sul do mapa de Israel. Depois, para o norte, a Assíria, a Babilônia, a Pérsia, os povos medos. Atravessarão a história de Israel e perpassarão essa história com a sua própria história. No norte, Arã e todo o território do crescente fértil, hoje como nós conhecemos Mesopotâmia, mudará a história de Israel e marcará essa história incontáveis vezes. A vida dos povos antigos ao redor de Israel impactará a história daquele povo. Israel não tem uma história absolutamente inédita e completamente diferente dos povos ao seu redor. Tem pontos de contato entre o povo de Israel, a tradição de Israel e a tradição dos demais povos. Mitos, lendas e uma cultura comum perpassava todos os povos da antiguidade, e Israel não vai ser diferente disso. Por exemplo, haverá um determinado momento na história de Israel em que os casamentos dos reis de Israel com princesas e rainhas de outros povos trará para dentro de Israel o culto daqueles povos, os santuários daqueles deuses, os altares daqueles deuses. Era cultura comum na antiguidade esses casamentos por causa de laços políticos e interesses políticos. No território de Israel, os povos com os quais o povo eleito se relacionará é Edom, Moabe, Canaã, onde esse povo entrará depois do Êxodo, a Fenícia, a Síria. Nós vamos abordar mais ou menos 2 milênios dessa história sagrada, registrada um pouco no Antigo Testamento, mas também com testemunhos extra-testamentais, fora da Sagrada Escritura. Nós vamos tentar reconstruir uma história acontecida, primeiro acontecida, depois perpassada pela tradição oral, transmitida oralmente, de geração em geração, para depois ter sido colocada por escrito. No segundo milênio antes de Cristo, os povos da antiguidade foram agitados por migrações de todo tipo. A cidade de Ur, de onde parte Abraão, por exemplo, é conquistada mais ou menos 2000 anos antes de Cristo. Os clãs vagueiam pelas terras ermas com seus rebanhos, ora instalando-se em uma localidade, ora instalando-se em outra. Nessa movimentação de clãs e de povos, nós localizamos o clã de Abraão, mais ou menos 1850 anos antes de Cristo. No relato de Gênesis 12, 13, que nos conta a história de Abraão, esse relato é posterior ao tempo da Aliança do Sinai, que foi escrita por volta do ano 950. A história de Israel ela é contada com o sabor de quem já viveu e já conheceu e já experimentou esses acontecimentos, como quando nós contamos uma história memorizada. Na migração do clã de Abraão, ele chega a Canaã, onde se adora o deus El. Aí ele se instala e se coloca a serviço do povo local e do deus local, querendo fazer certamente um sacrifício de fertilidade para sua esposa Sara, que era infértil. Até aqui Abraão não faz nada de extraordinário de todos os demais homens de Canaã, de Ur e de todos os povos. Ele é um homem como um homem do seu tempo. Mas então vai acontecer algo completamente inusitado. Ao oferecer o sacrifício pela fertilidade da sua esposa, Abraão é abordado por um alguém. Por um alguém que transforma o seu sacrifício de fertilidade em sacrifício de aliança. E não só. Não é Abraão que realiza o sacrifício com a outra parte, como era comum na antiguidade. As duas partes que faziam uma aliança passavam no meio dos animais que eram sacrificados, para significar que aquele que não fosse fiel à aliança seria depois apenado com uma pena possível de se perder inclusive a vida. Abraão não realiza esse gesto na aliança com o Senhor. Pelo contrário, esse alguém faz Abraão cair num sono estático. E ele passa no meio dos animais. Ele mesmo faz a aliança por si e por Abraão. Além disso, esse alguém não se contenta em dar um filho só a Abraão. Torna Abraão pai de uma promessa para si e para a posteridade. Dá a Abraão uma missão. Será pai de uma numerosa nação, de um numeroso povo.
realiza uma aliança com Abraão, na qual ele revela o seu nome. Não se contenta mais em ser um Deus desconhecido, mas a partir daquele momento tornar-se-á conhecido como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Esse é o ponto de partida da fé de Israel. Uma eleição livre e gratuita da parte de Deus e sua aliança com Abraão e sua descendência para sempre, como nós lemos no Magnífica de Nossa Senhora, no Evangelho de São Lucas. Ele dá um nome a Abraão, mas Abraão não conhece esse Deus por seu nome, porque dar a conhecer o nome na Sagrada Escritura significa que aquele que conhece o nome domina aquele de quem o nome é conhecido. Então Deus é aquele que não se deixa dominar. Ele será conhecido doravante como Deus de Abraão. Cerca de 150 anos depois de Abraão, os patriarcas descem ao Egito por ocasião de uma grande seca em Canaã. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, e Jacó gerou seus 12 filhos, que desceram ao Egito para fugir da fome e da seca em Canaã, e ali eles se estabelecem. Isaac casou-se com Rebeca e teve Jacó. E Jacó casou-se com Lia, Zilpa, Bila e Raquel, e teve seus 12 filhos. Ruben, Gade, Simeão, Azer, Levi, Judá, Issacar, Zabulon, Dan, José, Naftali e o jovem Benjamim. Cerca de 1400 anos antes de Cristo, as cartas de Elamarna dão conta que alguns Apiru do Egito, no período do rei Adipa de Jerusalém, se instalaram por ali. Essas cartas, esses Apirus das cartas de Elamarna, podem significar os hebreus que habitavam no Egito por volta de 1400 anos antes de Cristo. As estelas. O que é uma estela? Uma estela é uma pedra que os antigos reis colocavam como testemunho de que eles estiveram ali naquela localidade. Naquela pedra era colocado o nome do rei, a data do seu reinado, o período do seu reinado, enfim. A estela de Sete I e Ramsés II em Betsã, em 1300 a.C., dão conta que os hebreus no Egito são submetidos à Corvéia. Então são testemunhos extra-bíblicos de que realmente os hebreus estiveram no Egito. Cerca de 1250 a.C., nós temos Moisés, Arão, Miriam, Josué, o grande relato do Êxodo, da saída do Egito para a Terra Prometida. Entre 1220 e 1200, mais ou menos, Josué invade a Palestina, onde hoje nós conhecemos como Palestina. Depois das escavações arqueológicas de Azor, foram comprovadas por meio das camadas que a escavação arqueológica encontrou as ruínas e o depauperamento do habitat de utensílios do período da invasão de Jericó. Esse é um período chave da história de Israel, porque é o período da solene renovação da aliança no Sinai. E a renovação da aliança de Deus com seu povo no Sinai será tal qual a aliança com Abraão, um ponto-chave, um ponto de partida para a construção daquele ajuntamento de gente como povo de Deus, povo eleito, povo da aliança, povo do Senhor. Depois essa aliança será renovada com Josué. A renovação da aliança no Sinai com Moisés, Êxodo 19 e 20, 2 capítulos do livro do Êxodo, foi redigido provavelmente no século VI, acabado, no século VI a.C., depois do exílio na Babilônia, tendo como fontes, sobretudo, a tradição oral, tradições mais antigas, difíceis de serem determinadas, e muitas camadas redacionais desde o século XIII, século XI, mais ou menos. Na composição final do texto, a aliança de Moisés sela a eleição do povo e as promessas que lhe foram feitas, assim como renova a aliança de Abraão, renova o compromisso de Deus. É impressionante lermos esses textos antigos das alianças de Deus com seu povo, porque Deus é aquele que se compromete e põe-se sempre como o lado fiel da aliança. A novidade nessa renovação da aliança é que, ao invés de comprometer o indivíduo, como na aliança com Abraão, agora compromete todo o povo. Todo o povo compromete-se com o Senhor. Doravante, este será o seu povo e ele será o seu Deus. Para o povo, esta é a lei do Senhor, que foi ali promulgada e será doravante a pedra fundamental de toda a fé de Israel.
Para tratar do Êxodo, diz Carpentier, que é o autor que eu segui para estas anotações, a Bíblia unificou diferentes tradições. A maioria do material redacional do Êxodo 14 e 15, que é a saída, os textos da saída do Egito, diz a nota da Bíblia de Jerusalém, poderia indicar duas tradições distintas, correspondendo ao itinerário de ao menos dois grupos distintos que partiram do Egito. Nós não podemos pensar a saída do Egito como um exército de 650 mil pessoas marchando o deserto adentro numa fila indiana, onde haveria víveres e provisões para 650 mil pessoas no deserto. Certo é, porém, que não foram essas 650 mil pessoas andando deserto adentro por 40 anos de uma só vez. Dizem os exegetas que houve um grupo que fugiu, ao menos um grupo foi expulso pelo faraó, conforme o relato bíblico, e essas tradições confluíram todas na tradição de Moisés. Essas tradições todas foram depois colocadas por escrito como um relato único. Segundo Carpentier, duas coisas permanecem na memória de Israel. A primeira, o momento que Deus revela seu nome a Moisés, no alto do monte. E a segunda, a renovação solene da aliança, no Sinai. A essas duas pedras de toque da fé de Israel, junta-se a memória da libertação no Egito, que ressoa em todo o Antigo Testamento como se fosse um estribilho. Fomos escravos no Egito, mas o Senhor nos libertou com mão forte e com braço estendido. Isso é o fundamento da fé de Israel. Israel tem a fé de que o Senhor que o libertou do Egito é o mesmo Senhor que o libertou da Babilônia. É o mesmo Senhor que o libertou de Antíoco IV Epífanes. É o mesmo Senhor que não permitiu, como diz um dos salmos da Sagrada Escritura, não permitiu cairmos como presa no laço que nos armou o caçador. A revelação do nome de Deus a Moisés é de suma importância. Antes, Deus era conhecido como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Agora ele possui um nome, o tetragrama sagrado, IHWH, que depois do século VII, com a colocação dos fonemas no texto bíblico, foi traduzido como Yahvé, Javé. Esse nome, longe de definir quem Deus é, Javé não define quem Deus é, aponta e indica uma presença contínua. A tradução comum do nome de Deus, eu sou aquele que sou, pode ser traduzido assim: eu sou aquele que tu descobrirás naquilo que eu farei contigo. Quando Deus revela seu nome a Moisés, na verdade, ele dá a Moisés um enigma. É, portanto, nos acontecimentos da história que Israel vai descobrindo quem Deus é, como Deus age. O Êxodo, nesse sentido, vai ficar marcado para sempre na memória do povo, porque é no Êxodo e nesses acontecimentos que o povo descobrirá quem é seu Deus. A ele se juntaram tradições dos pastores nômades, por exemplo, como a tradição dos ázimos, a travessia do mar, e essas tradições todas confluíram na redação final do texto que nós temos no livro do Êxodo. A solene renovação da aliança no Monte Sinai revela o sentido do Êxodo, diz Carpentier. Deus doa a lei por meio de Moisés. O povo toma consciência da sua constituição cultual. Para que existe o povo de Israel? Porque este é um povo sacerdotal. Essa memória de ser um povo formado pelo Senhor para o louvor do seu nome vai ser retomado depois no Novo Testamento, na teologia da segunda carta de Pedro, quando diz que nós somos povo santo, nação santa, o povo que ele escolheu da sua especial predileção. São um povo particular. Israel se compreende como Kahal Yahvé, a convocação de Deus, a eclesia de Deus. Kahal Yahvé depois vai ser traduzida na 70, na Bíblia Septuaginta, como a igreja de Deus. É o fato de serem convocados a serem uma Assembleia Santa, com a qual o Senhor celebra a sua aliança, que vai dar identidade a Israel e o diferenciará de todos os povos da antiguidade. Apesar de, em Israel, coincidirem o pertencimento ao povo e o pertencimento à religião, Israel diferencia-se dos povos ao seu redor por esse particular pormenor.
é um povo formado para uma aliança cultual com seu Deus. A religião de Israel não é como as religiões pagãs, da mera manifestação da atitude da divindade por via de sacrifícios de animais ou por via de êxtase religioso. Pelo contrário, é uma religião que exige o sacrifício do próprio homem, o culto do próprio homem, o seu envolvimento na aliança com seu Deus. E a falta desse envolvimento na aliança com seu Deus é o que fará os profetas do século VIII a.C., Amós e Oséias, denunciarem os desvios da aliança. A travessia no deserto, cuja duração não é simples de estabelecer, tornou-se para Israel o significado de um grande itinerário espiritual. Os 40 anos conformam o tempo da formação de uma geração, a renovação de todo o povo. A entrada na terra é narrada no livro de Josué com tons triunfais, como a grande epopeia do povo. Todavia, a história dos fatos pode ter sido bem mais simples do que isso. A realidade que os escritos bíblicos nos permitem compreender, no entanto, apontam para que alguns grupos saíram do Egito, instalaram-se em Canaã, aos pés das colinas fortificadas para defenderem-se dos habitantes da terra. Em uma localidade há combate entre eles, noutra localidade eles entram em entendimento e assim aos poucos o povo se instala nas devidas localidades em Canaã. Instala-se aos poucos as 12 tribos que vão vivendo inicialmente dependente umas das outras, tendo como laço comum a mesma fé e a mesma história comum. Entre 1250 e 1050 a.C. será o período dos juízes. As tribos não possuem um governo central, um rei. Então, quando há um conflito, as tribos nomeiam um juiz, elegem um juiz, para dirimir tanto os conflitos internos nas tribos, quanto os conflitos externos de guerras com povos vizinhos ou com aqueles que querem invadi-los. Com armas em punho, para se defender os interesses do povo, é que as tribos elegem um salvador. Aqueles que são depois nomeados na Sagrada Escritura, os grandes juízes, os grandes salvadores do povo de Israel. Sansão, Débora, Gideão, Baraque. Ao ser afastado do perigo, o povo voltava de novo para suas tendas, para suas casas. Nós estamos ainda lá nos séculos 13 a 11 a.C. Nesse período não há nenhum livro da Sagrada Escritura escrito por completo ainda. Se começam os primeiros relatos, o Cântico de Miriam, da travessia do Mar Vermelho, por exemplo. Já há alguns relatos e escritos sobre os patriarcas, ou sobre o Êxodo, ou sobre a atividade dos juízes, alguns poemas, como o Cântico de Débora, no capítulo 5 do livro dos Juízes. Também já circulava entre o povo alguma tradição oral, ou as 10 palavras por escrito. São 10 mandamentos, porque são 10 dedos, e são 10 palavras de fácil memorização. Da fixação do povo na terra. Deve ser o que se chama, nós devemos entender o que se chama de Código da Aliança, capítulo 20 a 23 do livro do Êxodo. É mais ou menos esse período, porque supõe um povo já instalado numa sociedade já civilizada. Na próxima aula, nós vamos nos deter um pouco em analisar o período da monarquia, o período dos profetas, quando o povo já na terra, já depois de as tribos constituídas, vão requerer um rei, como todos os povos ao seu redor. Período muito rico da história de Israel, período de uma grande produção literária, tanto pelos profetas que estão em plena atividade literária, como pelos outros escritos da história do povo. Depois nós vamos, nesse mesmo período da monarquia, entender como a monarquia se divide, como os reinos se dividem, a fundamental atividade dos profetas nesse período, as invasões que vão acontecer nesse período, a queda do Reino do Norte, a queda do Reino do Sul. O capítulo da monarquia é um capítulo bastante significativo e interessante. Se nós tivermos contribuído com você nesses conteúdos que estamos produzindo para o canal da Paróquia no YouTube, pode compartilhá-los com seus irmãos de fé, de comunidade, de pastoral, de movimento. Pode colocar estes conteúdos nos grupos da sua paróquia,
pode levá-los para a sua catequese, para o seu conhecimento pessoal. Eu indico como fonte de estudo a Bíblia de Jerusalém, é uma Bíblia bastante boa, bastante completa e coerente. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um arquivo para você baixar, para você fazer download, de uma linha do tempo que foi produzida por um professor do Instituto de Teologia Santa Cruz, o Padre Silvio. Eu vou deixar essa linha do tempo aqui, para você poder baixar e poder ter acesso a esse conteúdo de maneira bastante sucinta. Uma linha do tempo, ela não traz as explicações, ela vai trazer apenas as marcações dos períodos, os personagens e os acontecimentos, mas já serve de referência para você ir podendo fazer também o seu estudo pessoal com o seu material que você tem em mãos. Fique com Deus e com a minha bênção. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.